Marcela Françoso, muito, muito, muito obrigado por ter topado trocar essa ideia. Então, a ideia aqui da gente materializar agora em vídeo o material Como Escolher o Meu Cão. E eu já acompanho o seu trabalho, não vou deixar você falar mais sobre o currículo extenso. Vale a pena o pessoal saber quem é você. E não escolhi à toa entrar em contato com você e estreitar esse laço, porque a quantidade de informação que eu vi sua em outros canais, em outros lugares, falou, cara, como eu gostaria de saber disso antes de eu ter qualquer cão, né? De poder até orientar outras pessoas, falar, trocar, né? Então, eu tenho absoluta certeza que esse material aqui, tanto quanto o livro, tanto quanto esse material aqui, vai fazer toda a diferença para a pessoa na hora dela escolher. Então, muito, muito obrigado. E a palavra é sua. Quem que é Marcela Françoso? Dê suas credenciais aí. Bom, eu que agradeço o convite inicialmente, demorou, mas saiu, né, a gente já está tentando marcar, esse encontro faz tempo, demorou, mas saiu. Eu gosto muito desse tipo de tema, quem me conhece sabe o quanto eu batalho justamente por isso, né, para parar as pessoas de financiar criações irresponsáveis, né, elas não imaginam o impacto que isso tem em tudo relacionado a cães, né, não é só você financiar um cara que está explorando uma matriz, que está explorando um padreador, mas é você aumentar muito a população de cães agressivos, cães reativos, cães que não vão se dar bem em sociedade, cães doentes, né? E hoje, se você parar para pensar, eu garanto que você conhece algum cão muito doente, algum cão muito reativo, algum cão muito antissocial, né? E se você for num parque cão da vida, um pet park, você vai ver muitos cães assim. Ah, Marcela, mas é natural, todo ser vivo pode ficar doente, todo ser vivo pode ser reativo. Sim, todo ser vivo, ninguém está isento de eventualmente ter um problema de temperamento ou ter um problema de saúde. Mas a proporção que a gente tem no Brasil é algo surreal, né? É algo absurdo, fora de qualquer proporção. E isso se dá porque hoje a maioria absoluta das pessoas compra cães de locais errados, financia, né, esse mercado negro de exploração e muitas vezes é contra o criador correto, né? Muitas pessoas são Esse contra a criação de número, cães. esse número ele é Brasil ou esse número ele cai? Sei que a gente tem erradicado várias coisas em outros países, mas assim, o Brasil é muito crítico ou é uma conscientização global, porque tem uma questão cultural do humano, né? Da relação humano-cão. Isso é, acho que da espécie humana e a espécie cão. O quanto que é isso para o mundo, o quanto que é para a gente aqui? Bom, eu acredito que não tenha nenhuma pesquisa, né, ninguém foi tão a fundo a ponto de saber disso, então eu vou dizer minha experiência pessoal, né. Eu vejo que Uhum. existem culturas, tá, culturas humanas mesmo, que têm maior informação sinófila, então culturas que já estão um pouco mais à frente da gente, no sentido de saber que cor não é importante, que vale muito mais um cão saudável, vindo de uma boa criação, numa criação com cuidados, e culturas que ainda estão muito parecidas com a gente, onde a pessoa fala: "Ah, quero um border collie, nossa, eu quero que seja de olho azul". Né? Então a pessoa muitas vezes coloca tudo para trás, né? Não vai pegar de um criador correto, que respeita os cães, que faz todo um trabalho porque ela viu Uhum. um vizinho dela com um cachorro de olho azul, né? E sabe quanto isso vai ser valorizado pela nossa sociedade. Então eu acho que assim, o Brasil é um dos países, assim como a América do Sul em geral, que tem É. uma cultura de zoofilia muito fraca. E eu digo isso não só na compra de cães, como no adestramento. Hoje a gente vê que as pessoas só procuram um adestrador quando o cachorro está aparecendo um problema. Né? Poucas pessoas pegam um filhote e falam: vou procurar um criador para já começar certo. Né? Então, isso É. tudo está envolvido na cultura de como a gente lida com os nossos cães. Marcela, como é que você sabe de tudo isso, assim? Você pesquisou no Google ou você deu uma estudada? Então, eu Conta aí fui dar pra uma olhadinha gente. no Google. Brincadeira, pessoal. Eu sou veterinária, tá? Já estou formada há bastante tempo, nem falo mais quanto tempo, senão denuncia a idade. É, mas já estou também no agility, né, há mais de 15 anos, e nesse mundo a gente tem muito contato com criação de cães, compra de cães, principalmente porque cães que têm algum problema de saúde não trabalham, né, a gente sabe disso. Então, quando a gente procura um cão para uma função, a gente tem que ter muito mais cuidado. Então, eu já estou nisso há muito tempo. Nesse meio tempo também fiz especialização em fisioterapia para entender um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de movimentação dos cães.
E há mais ou menos, acho que quase 5 anos, eu trabalho diretamente com essa questão direta com criadores, né. Então, na parte genética, na parte de seleção de cães, na parte de decisão de qual cão é melhor acasalar com qual cão para a gente ter saúde, para a gente ter cães dentro do padrão. Então eu já estou nesse mundo há muito tempo, né. É uma paixão, mas é uma além de uma paixão, é um tema que eu gosto muito, tanto de falar, quanto de ajudar, quanto de trabalhar com isso. E eu realmente me dedico muito nessa questão basicamente de como criar cães melhores, como os criadores podem melhorar, né. Hoje em dia eu trabalho basicamente com essa parte de genética e fazendo consultoria com criadores mesmo, de quando eles querem montar o plantel, mudar o plantel, iniciar uma criação de cães, o que que eles devem começar. Então hoje em dia eu trabalho basicamente com os criadores. Perfeito, maravilha. Marcela preparou para a gente uma apresentação rica em conteúdos aqui, então vou deixar a palavra com você. Desenrola aí, Marcela. De vez em quando eu Perfeito. vou te pentelhar e perguntar. Perfeito, pode falar, porque eu não gosto de falar sozinha, senão parece que eu nem se a internet cair, eu não vou nem perceber. Então pode me pentelhar. Então, primeira parte da nossa aula, na nossa palestra, vai ser como escolher um filhote. Um tema que parece fácil, né, para muitas pessoas, ué, é só ir por amor? É o primeiro que veio no meu colo? É aquele que, eu fui lá, bateu o olho, bateu o amor, eu quis ficar, né? E apesar da gente achar muito linda essa parte emocional, né, a gente sabe que às vezes você vai numa ninhada e determinado filhote está mais ativo. E se você for na mesma ninhada no dia seguinte, vai ser o irmão dele que vai estar ativo, né? Então, esse pensamento acaba sendo um pouco emocional nosso, um pouco emocionado nosso, né? Daquele momento. E se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente não financiou algo errado simplesmente porque aquele filhotinho pulou no nosso colo e a gente achou que era destino, né? Então, é isso que eu deixo vocês pensando. Quantos de nós compramos cães simplesmente porque a gente acreditou que aquilo era o destino e não só uma atitude normal, uma coincidência do destino, né? Então, eu sempre falo, quando a pessoa fala para mim: "Marcela, eu quero um cão", e eu sempre respondo: "Você realmente quer um cão? Você tem certeza absoluta de que você quer um cão?". E olha que muita gente me pergunta isso, eu tenho muitas pessoas que mandam mensagem e falam: "Ah, Marcela, eu quero um poodle". E eu sempre pergunto: "Por que um poodle? Você quer um cachorro de verdade?", né, porque muitas vezes a gente vê, na televisão, no Instagram, a gente vê vídeo, a gente vê foto, a gente fala: "Nossa, eu quero um cachorro". Mas muitas pessoas não param para pensar a responsabilidade e o compromisso que é ter um cachorro, né, tanto físico quanto emocional e financeiro, né. Então eu sempre falo: "Você quer um filhote? Perfeito. Qual a sua disposição para esse filhote? Qual a quantidade de energia que você está disposto a colocar e qual a quantidade de dinheiro também que você está pensando em colocar?". E isso vai mudar e vai pesar muito na escolha, né. Os filhotes não só precisam de amor, mas eles precisam de exercício, adestramento, eles precisam de, dependendo da raça, mais ou menos, né, cuidados de higiene, banho e tosa, e principalmente eles precisam de contato social, seja com humanos ou seja com outros cães, tá? Então, se você não está disposto a oferecer isso, não pegue um cão, de verdade, não pegue um cão. Pegue um gato, né, que vai te oferecer carinho, amor e não vai precisar de tanta demanda de atenção, né? E aí, Engraçado quando. que esse ponto que você colocou é engraçado porque eu começo o livro exatamente com essa pergunta: E olha que a "Cabe um gente não cão na minha combinou. vida?", Olha que a gente não né, combinou nesse tipo, ponto. de tão sério, assim, porque e não é para desestimular a pessoa, é pelo contrário, é para ela fazer mais consciente, com mais qualidade, e se ela entender que não é o momento de vida, ótimo, vai se preparar para que quando fizer, faça, melhor, né, e todo mundo ganha, Exatamente, né, então exatamente, né. sensacional. Eu já vi muitas histórias de um filhotinho lindo virar uma grande frustração, né, e com 5, 6, É o que 7 mais meses tem. ser colocado para doação, tá. Então o que mais É, tem, se você entrar no Facebook, cada caso daqueles de filhotinho de 8 meses para doação, foi uma história onde a pessoa não pensou direitinho nesse primeiro ponto da palestra, né. Então, perfeito. é isso que a gente tem que chegar. E em segundo lugar, beleza, a pessoa decidiu que quer um cão, ela realmente está disposta. E aí eu falo a raça, né? Eu sempre falo não olhar a aparência, não olhar a aparência, olhar a função do qual aquela raça foi selecionada. A gente sabe que hoje ninguém mais está caçando rato com Yorkshire, né? Ninguém vai colocar um Yorkshire para caçar rato na mina de carvão. Ninguém vai colocar um Dálmata lá para proteger carruagem. Mas os cães hoje, eles são muito do que eles foram selecionados na sua função original, né? Então, é muito importante olhar a função, né? Não dá para a gente comprar um Lhasa com Yorkshire, com Spitz. São cães de grupos diferentes, com temperamentos diferentes e características diferentes, né? E se a gente colocar que ainda existem cães de caça, pastoreio, guarda, companhia, o mundo fica ainda maior, né? Então, eu sempre falo, escolher um cão, né? Ou primeiro um grupo. Eu sempre falo, você está pensando num cão, pensa no grupo, né?
que você prefere? E ver se esse grupo vai estar adaptado ao seu estilo de vida, né? A gente não pode desejar modificar os instintos naturais do cão. Então, não é correto a gente pensar em um border collie e falar, mas eu quero um border collie que não pastoreie. Eu quero um cão de caça que nunca vá correr atrás de nenhum passarinho. Né? Eu quero um cão de guarda que em nenhum momento ofereça guarda. É muito mais difícil. Pode acontecer? Sim, pode acontecer de terem cães um pouquinho fora da curva, né, que não tenham esse comportamento tão exacerbado. E, claro, com adestramento, com muita dedicação, a gente pode amenizar esses comportamentos naturais. Mas não vá pensando que isso vai ser fácil, né? Então, não deseje modificar instintos naturais. Se você não quer um cão de caça, não pegue um terrier, bola para frente. Né? Então, e a gente tem que pensar no bem-estar do animal. Né? Então, qual vai ser as necessidades físicas, fisiológicas, psicológicas, comportamentais, sociais e ambientais desse animal na nossa vida? Né? Ah, Marcela, mas é só um cachorro. É só um cachorro, mas é um ser vivo e que precisa muito da gente. Né? É um ser vivo que foi selecionado para ser dependente do ser humano. Então, não é justo com ele a gente não estar pronto para dar o máximo que a gente pode por ele, né? Eu gosto muito dessa frase, né, de um trabalho que fala isso mesmo, né? O estado do animal é a somatória de tudo que esse animal vai viver, seja emocional, afetiva e os fatores internos ou externos. Ou seja, se você quer aquele cão dócil, aquele cão comportado, aquele cão obediente, aquele cão que é o cão dos sonhos, aquele cão do filme, você vai ter que se dedicar para isso, né? Porque tudo que está envolvendo esse animalzinho vai influenciar no comportamento dele. Não adianta pegar um filhotinho e pensar que vai dar tudo certo, porque sem dedicação pode dar muito errado. Só porque tem pedigree, né? Exatamente. Não, mas ele tem pedigree, eu comprei na Exatamente. OLX. Exatamente. Né? E aí eu falo adulto vezes filhote, então isso também me perguntam demais. Ah, Marcelo, eu quero filhotinho. Por quê? Porque filhotinho criado desde cedo se apega mais. Balela, mito, né? Coisa que criador Será que ele fala. vai me amar, né? Eu já escutei isso aí, já. Nossa, será que Tipo, ele vai me cara, mas eu amar? vou pegar adulto, será que ele vai me Vai amar? me amar, né? Eu conheço histórias de cães adultos que foi, assim, o grande amor da vida da pessoa, que ela nunca na vida encontrou em filhote nenhum, né? Então, assim, se o cão vai amar ou não vai amar, se o cão vai se apegar ou não vai apegar, isso depende muito, né? Da história de cada um, da relação que vai ser criada e de dedicação, tá? Isso é muito importante. Então, eu sempre falo, os filhotes, eles são animais muito mais ativos e que vão precisar de muita mais atenção e treinamento inicial. Tá? Um filhotinho bonitinho, fofinho, para dar errado é um dois, né? Um pouco de falta de atenção, um pouco de falta de socialização, um pouco de erro de manejo, e seu filhotinho fofinho vai virar um monstro da reatividade, tá? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Filhotes dão trabalho e filhotes precisam de trabalho, né? E vale a pena dizer que o temperamento dos filhotes ainda é incerto, né? Quando você vai ver os filhotinhos da ninhada, claro que vai ter o mais soltinho, mais medrosinho, mas ainda assim, isso varia muito de momento para momento e é um temperamento incerto. A gente não sabe o que aquilo vai virar. Se aquele filhotinho vai virar um cachorro super equilibrado ou um cachorro super agressivo, né? Já adultos, eles tendem a ser um pouco mais calmos e eles já têm esse temperamento um pouco mais formado. Ou seja, quando você vai conhecer um cachorro adulto, seja de raça, né? Muitas pessoas dão cães adultos de raça, ou seja, para adoção, a gente vai ver que o temperamento do adulto ele vai mudar muito pouco. Se é um cachorro extremamente energético, ele vai continuar sendo energético. Se ele é um animal mais calmo, ele vai continuar sendo mais calmo. Se é um animal sociável, ele vai ser sociável, né? Se ele é um animal mais medrosinho, ele vai continuar sendo mais medrosinho. Claro que a gente pode trabalhar, óbvio, a gente pode trabalhar em tudo, né? Então, não tem isso também de que, não dá para treinar o adulto, não dá para treinar o filhote, né? O meu primeiro cão de competição, assim, sério mesmo, foi um border collie que eu adotei com quase 2 anos de idade. E ele veio de uma situação bem triste, assim, bastante negligência, medo extremo, né? E foi um cão que eu trabalhei muito, mas trabalhei muito, e ele se tornou um cão muito legal para agility, né? Um cão que trabalhou muito bem a vida toda, foi um cão muito feliz, até comercial ele fez. Mas é aquilo, Isso é né? muito interessante, porque tem raças que a galera fica famosa e é bonito, e eu tive essa experiência, né? Eu vi os borders, né? As pessoas falando, os vídeos, os adestradores, sabe, aquele cachorro, bah, legal. O dia que eu vi um border real na minha frente, falei, Jesus, que cachorro frágil. É, Ele é muito exatamente. sensível. Ele é Muito sensível, muito sensível. muito sensível. E se fala pouco de. Hoje em dia, claro, muito mais informação, mas se fala pouco. Isso eu estou falando porque acontece com outras raças também, né? Que Uhum. se tem um estereótipo, mas
às vezes são raças sensíveis, né, tipo, Exatamente. há alguns ônus ali também, não é só o bônus. Com certeza, né. E eu até falo assim, a pessoa que vai pegar o primeiro cão, eu até recomendo que pegue um adulto, porque é muito mais fácil você adaptar um adulto na vida de uma pessoa do que Uhum, um filhotinho, né. Então, eu gosto muito de recomendar adultos, eu acho que a gente tem que quebrar com esse mito, né, de, eu só quero comprar ou adotar filhotes, porque a gente sabe que uhum. hoje em dia cães de 1 ano, 2 anos, 3 anos podem ser companheiros até melhores do que um filhote pequeno na mão de uma pessoa inexperiente. Então eu sou muito a favor da gente valorizar um pouco os adultos também, né? Porque eles têm um Pô, temperamento muito mais previsível, né? Para uma pessoa inexperiente, eles são muito mais previsíveis. E quando verdade. as pessoas perguntam raça ou mestiço, né? Eu sempre falo, mestiço no geral vão ser sim mais saudáveis. Ah, Marcela, mas vira-lata também fica doente? Fica. Nossa, eu não aguento mais responder isso toda vez que eu falo essa frase. Sim, todo vira-lata pode ficar doente, mas no geral, se a gente pegar estatísticas, vira-latas são mais saudáveis, tá? E tem um menor custo de manutenção ao longo da vida, tá? Marcela, por que isso? Porque, primeiro, eles não são feitos só com base na consanguinidade, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? E Uhum. quem seleciona muitas vezes é a natureza, né? Ou seja, muitas vezes eles têm que sobreviver na rua, dificuldades, então eles acabam ficando mais resistentes, mais saudáveis e têm uma variabilidade genética maior. Cães E de se fala raça, pouco sobre essa romantização também, né, porque, exato, uma coisa é: "Ah, eles são mais fortes e tal", mas esquece de falar, tá, são mais fortes porque a natureza seleciona a gente. exato, Pra cada SRD que você vê bonitão, fortão, muitos morreram, já se muitos morreram, né, né? então, Exatamente, né? falar disso. Eh, e por isso a gente acaba tendo os que sobrevivem, acabam reproduzindo e passando genes mais resistentes para frente, né? Assim como acontece com qualquer animal na natureza, né? Já cães de raça, a gente vai ter um pouco mais de certeza quanto ao temperamento e tamanho. E nisso eu deixo até um adendo. Nem sempre, tá? Porque dependendo do criador que você pegar, você vai ter a maior incerteza quanto ao temperamento e tamanho, né? Mas considerando que você vai pegar de um bom criador que seleciona temperamento, que seleciona a função, que é um criador decente, a gente vai ter sim mais certeza de temperamento e tamanho. Então, é por isso que a gente tem raça. A gente tem raça porque a gente quer certeza do que a gente vai encontrar na frente. Então, não tem lógica nenhuma você comprar um cão de raça de um lugar ruim, porque você está pagando para ter certeza e quando você pega de um lugar ruim, você não tem essa certeza. Ou seja, você está sendo enganado, né? E, como eu sempre falo, não escolher por aparência, né? Então, volta naquilo que a gente estava falando no slide anterior. Não escolher um husky porque ele tem olho azul ou um border collie porque ele apareceu no filme, né? Husky é um cão super rústico e é um cão primitivo, é um cão independente, é um cão que é muito difícil para uma pessoa novata adestrar, né? E o Border Collie é um cão de energia infinita, que pastoreia muito e que pode ter muito problema com reatividade e sensibilidade, né? Então, não escolha porque o Border Collie é bonito ou porque o Husky é bonito. Escolha se esse cão vai ser compatível com o que você pode oferecer para ele, o seu grau de conhecimento e com o seu grau de tempo. E quando a pessoa decide um cão de raça, né, e eu sempre falo, eu sou super a favor de adoção, então eu sempre falo: "Se você não quer nada em especial, adote um vira-lata, né, dê a chance desse animalzinho te surpreender". Mas se a pessoa quer um cão de raça, ela precisa de um cão de raça para determinado motivo, então vamos pesquisar o máximo que você puder sobre essa raça. Ou seja, não vai comprar um cão simplesmente porque você viu um videozinho na internet, porque seu amigo tem, porque você viu uma foto e achou ele bonitinho, né. Principalmente procura na internet, procura no Instagram, veja os pontos negativos da raça, porque os pontos positivos são muitos, né? Todo lugar fala, essa raça é peludinha, é linda, é fofinha. Faça o contrário, coloca pontos negativos do Border Collie, problemas de saúde do Border Collie, doenças genéticas do Border Collie. E leia e estude para você estar pronto para quando você for comprar o seu cão, saber o que esperar, né? Vamos acabar com essa romantização de ai, é perfeito, é lindinho, é fofinho, Uhum. né? O Evite tava raça. fiz uma live com o Raul Garcia, Uhum, e aí ele fez uma analogia que sensacional, assim, que é: "Cara, você vai comprar uma TV, você pesquisa a TV, você compara a marca, e você compara lugares da mesma TV com preço, você vê se aquela, né, a qualidade, a polegada e tudo mais, isso. Celular, mesma coisa, né, tudo, computador, a gente pesquisa pra caramba e vê se vai atender tudo, as nossas tudo, tudo. tudo. Com uma vida, a gente Não faz isso. não tem exigência nenhuma, não faz o menor sentido. Uma Exatamente. Eu falo, vida é falta que de você vai cultura, né, nessa questão, né, de cultura na sinofilia mesmo,
de valorizar o certo, Então, pensar mais sobre isso, né, a gente né, está com introduzindo um certeza. membro da família muitas vezes, né, Exatamente. então, dar essa atenção aí vai valer a pena pelos próximos 15, 20 anos, às vezes até mais. Exatamente, exatamente, né, e por isso que é sempre importante a gente pensar, né, pensar, pesquisar, que nem eu falo, o celular a gente vai naquele site de comparação de celular, compara modelo de câmera, modelo de, né, entrada, e aí quando eu falo isso as pessoas falam: "Ah, mas é uma vida", eu sei que é uma vida, mas justamente por ser uma vida que a gente deveria ter esse cuidado, porque se a gente não tem, essa vida vai sofrer, né, então, a gente vai sofrer e essa vida vai sofrer, né, então acho que a gente não pode romantizar isso não, tem que ter muito critério, né. E aí já entra nesse tópico, evite raças extremadas. Então, quem me conhece também sabe que eu sou contra raças extremadas, né? Então, cães extremamente enrugados, cães extremamente rebaixados, cães com cabeças gigantescas, cães com o olho pulando para fora, porque a gente sabe que esse tipo de animal vai ter uma tendência enorme a ter problemas de saúde. E eu sou totalmente contra a gente criar animais que vão ter problemas de saúde, né? Se a gente sabe que a gente vai ter problemas de saúde criando certas características, não acho correto a gente financiar isso. E não só financiar, né? Você vai ter um cachorro que é lindo e que com 4, 5, 6 anos você vai gastar muito dinheiro para manter ele bem e saudável, fora o sofrimento, né? Fora todo o sofrimento. Isso se você conseguir salvar ele, né? De algumas doenças que infelizmente a gente não tem retorno, né? E eu gosto muito de dar o exemplo do Cavaliero hoje, que a gente sabe que é uma raça que tem muito problema cardíaco, mas muito problema cardíaco, né? Por erros de seleção ao longo da criação da raça, a gente tem uma incidência absurda de doença cardíaca. São cães que com 4, 5, 6 anos podem apresentar problema cardíaco, vão sofrer, vão trazer sofrimento para a família, e são cães adoráveis, são cães apaixonantes. São doces, Então, né, muito doces. me dói muito ver o sofrimento que esses bichinhos passam e não tem o que fazer, né, isso vai a gente vai entrar em outras em outra seria uma outra palestra isso até, mas teria que recriar a raça, essa é a bem verdade, porque chegou num ponto de não retorno, né, que eu falo quando a raça ela tá tão estragada, mas tão estragada, que não tem mais como a gente manter ela viva sem sofrimento, então o certo seria tentar recriar ela com base nos ancestrais comuns, né. E isso Tá. é possível, né? Apesar de os criadores e o próprio Kennel Club serem contra isso, isso é possível e alguns Kennel Clubs, como o da Noruega, por exemplo, eles incentivam, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar se a gente quer salvar algumas raças no nosso futuro. E sempre consulte veterinário e adestrador, né? Ninguém melhor que um veterinário ou um adestrador para falar: olha, essa raça dá problema. Todo dia pego um cachorro dessa raça com problema. Não, essa raça é maravilhosa, né? Então, pergunta, saúde, expectativa de vida, temperamento esperado, né? Então, eu acho muito importante a gente ver quem está trabalhando com esse tipo de animal no dia a dia para pegar um feedback. Eu acho que é muito importante. Então, antes Outro de. ponto aí também, que eu falo no livro, veterinário, adestrador, né, o criador, né, ir atrás, conversar com profissionais e conversar com pessoas, né, Exato, pessoas que têm a raça, né, tipo assim, principalmente quem é marinheiro de primeira viagem, você não vive aquele universo. Quando você já teve vários cães, você já sabe como é que funciona o cão, né, mas você ter contato uma pessoa que vive aquela raça, que sabe, que todos os dias, que já passou perrengue, e mais uma vez a pesquisa, né, conversar com com o certeza. máximo de pessoas possíveis, né, porque um teve problema, o outro foi maravilhoso, você vai ter uma média de tudo isso, né. Exatamente. Então, como eu já falei, a raça, né, ela é um combo de aparência física com um comportamento específico selecionado ao longo de centenas de anos. Ou seja, cães de caça vão caçar, cães de faro vão farejar, cães de pastoreio vão pastorear, mais ou menos, mas vão fazer. Então, todo terrier vai apresentar o comportamento de caça, a gente querendo ou não. Então, sim, o York é um cão de caça. A gente querendo ou não, a gente tem que aceitar que ele é um cãozinho caçador e que se a gente for no parque e tiver pomba voando, rato correndo, eles vão sair, vão esquecer o mundo, porque eles foram selecionados justamente para isso, né? Então muitas pessoas falam: "Ah, mas o meu parça não me escuta quando está no parque e tem uma pomba". Ele foi selecionado para isso, né? Então, para a gente tirar isso dele é muito difícil. Se você não está preparado para isso, então talvez Parson não seja uma raça para você, né? Você quer um cachorro que você possa soltar no parque e ele te escute, então talvez procure uma raça que não tem uma característica assim, né? E
raça, né? A gente tá falando raça, 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 mas eu gosto sempre de toda live tentar dar essa estruturada do que é uma raça, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm o conceito certo do que é uma raça. Né? Então, basicamente, todos os cães eles são da mesma espécie, tá? O pug, o pastor e até mesmo o lobo, tá? Eles são da mesma espécie, eles cruzam entre si e produzem indivíduos férteis, tá? Então, sim, a única coisa que faz um pug ser diferente de um border collie é seleção genética. O que é isso, Marcela? É a gente cruzando de acordo com as características que a gente deseja, até a gente chegar em cães com estruturas, com comportamentos e temperamentos que a gente deseja. Então, a gente basicamente vai selecionar cães para formar uma raça dentro do que a gente deseja, por exemplo, aptidão, aparência, estrutura, ou seja, quero que minha raça tenha orelha em pé. A partir de agora, só vou cruzar cães que tenham orelha em pé. Quero que minha raça tenha olho azul, só vou cruzar cães que tenham olho azul. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Muitas vezes a gente não tem como formar uma raça só selecionando características distantes. Então, para isso, a gente acaba tendo que fechar o sangue para fixar características, ou seja, a gente pega esse nosso cão de orelha em pé e cruza com a filha dele, que também tem orelha em pé. Com isso, a gente vai fazer consanguinidade, né? Para quem assiste Game of Thrones, vai entender bem o que é fechar o sangue numa linha para conseguir características, né? Então, é basicamente isso. A gente vai aumentar as características, tanto boas quanto ruins. E é muitas vezes o que acontece na série, né? Que a gente até brinca, todo mundo nasce com as mesmas características: cabelos louros, olhos claros, simplesmente porque eles fazem consanguinidade, ou seja, cruzas entre parentes, cruzas entre animais próximos, e isso vai aumentar as características. Porém, vai aumentar as características boas e ruins, né? A gente sabe que alguns reinados tinham muito esse hábito de fazer cruzas entre parentes, e nesses tipos de reinados surgiam muitas deficiências, muitos problemas genéticos, muitos problemas com deficiência mental por conta disso. Quando a gente começa a cruzar indivíduos do mesmo sangue, indivíduos que são parentes, a gente não só vai fixar características boas, como características que a gente deseja, cor de olho, tamanho de focinho, tamanho de orelha, como características ruins. Porque a maioria das doenças, elas têm um caráter recessivo, né? E isso faz o quê? Aumenta a chance desses genes se encontrarem. Aumenta a chance de glaucoma, diabetes, epilepsia e uma série de doenças indesejáveis, tá? Então, quando a gente brinca e fala, cães de raça são mais doentes? Sim, cães de raça são muito mais doentes, porque a gente, sem querer, fixou e selecionou doenças neles. Então, a nossa culpa, sim, a nossa culpa, ao criar uma raça, a gente selecionou e focou doenças. Por isso que a nossa responsabilidade controlar essas doenças. A partir do momento que a gente pega um cão de raça e não controla a doença, a gente está fazendo um crime, né? Porque a gente já Uhum. aumentou a chance desse cachorro ficar doente e a gente não vai controlar, né? Então, quando a gente vai formar uma raça, todos os genes da raça estavam naqueles cães iniciais, né? Aqueles 10, 20, 30 cães que a gente usou para formar a raça. Como eles cruzaram milhares de vezes entre si, com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, a gente tem uma população limitada de genes, né? A gente não tem genes limpos para tudo, a gente tem aquela população e pronto. Então, a cada geração, a gente vai perdendo genes, porque nem todos os cães nascidos se reproduzem e muitos deles morrem perdendo seus genes. E a cada geração a consanguinidade aumenta. Então, isso para todos os cães hoje que são de raça. A cada geração a consanguinidade aumenta, até que chegue num ponto que a gente não tenha mais para onde fugir. Nossa, Marcela, você está falando que todas as raças estão condenadas? Tô. Tô te falando que todas as raças em 100 a 200 anos, infelizmente, vão desaparecer, tá? Porque a biologia não funciona única e exclusivamente com consanguinidade, né? Isso não é desejado. Claro que, dependendo do manejo dos criadores, as raças vão durar mais tempo ou menos tempo, né? Então, financiar criadores corretos também ajuda a sua raça a ficar viva, a continuar. Ô Marcela, Então, uma dúvida. pode falar. Se eu colocasse, bom, se as raças foram criadas, né, com variedade de cães e tudo mais, para salvar, né, para ter uma melhor qualidade biológica nisso aí, seria interessante pegar outros cães de outros grupos, de outras raças, para, claro, com um critério, né, para poder, isso melhoraria? A gente teria que falar raça a raça, né? Se a gente pegar raças como, por exemplo, o Border Collie, que tem uma população inicial muito boa, e tem uma variabilidade genética muito alta, o que a gente espera do criador de Border Collie é apenas que mantenha a consanguinidade baixa, ou seja, não cruze parentes próximos, né? Fazendo isso, a raça vai se manter viva e bem por muito tempo.
Infelizmente, eu tenho visto muito criador de Border Collie cruzando irmão inteiro, cruzando pai com filha, mas infelizmente acontece, né? Cabe a nós não financiarmos isso. Agora, quando a gente pega raças, por exemplo, como Bulldog ou Cavalier, onde a consanguinidade está absurdamente alta, a única forma de salvar seria realmente fazer uma retrocruza, né, correta, com pesquisa. Não estou falando, vamos sair fazendo design dog, cruzando Cavalier com Poodle, com... Não. Estou falando pegar um Hum. grupo de geneticistas, um grupo de veterinários, fazer um estudo e tentar aumentar a variabilidade da raça ao longo de gerações. Isso seria trabalho para 30 anos, 40 anos, não seria uma coisa assim pontual, mas sim, a gente Uhum. poderia manter o padrão da raça e reduzir, por exemplo, o problema cardíaco da raça, né? Uma pena que a maioria dos criadores são contra isso, né? Então a gente vai assistir as raças morrendo e vão ter que aceitar isso. E o que Triste. que é essa consanguinidade, né? Consanguinidade, como eu falei, cruza entre parentes, ela vai aumentar a quantidade de genes iguais, ou seja, vai aumentar a frequência de doenças, né? Então, sim, cães de raça vão ter mais chance de doenças genéticas, como eu já disse. E eu gosto muito de usar o exemplo da Angelina Jolie, né? Todos temos mutações, todo mundo tem mutação. A Angelina Jolie, inclusive, ela tem uma mutação que aumenta a chance dela ter câncer de mama. Inclusive, ela fez uma cirurgia, né, para tirar as mamas, porque ela não queria, assim como a mãe dela, falecer jovem e perder o crescimento dos filhos. Mas imagina que eu acho a Angelina linda, maravilhosa, e eu falo assim, nossa, eu quero criar uma raça em cima da Angelina. Já sei, vou pegar a Angelina Jolie e vou cruzar com o próprio filho. Credo, Marcela, que coisa horrorosa. Peraí, é isso que a gente faz com os cães, galera. Aguenta aí. Essas crianças que vão nascer da Angelina com o próprio filho, provavelmente elas vão ter características muito marcantes, né? Vão ter características físicas que vão lembrar muito a Angelina, características de cor de cabelo, cor de olhos, talvez até características de temperamento, né? Tem características sociais, características de como ela é como personalidade. Então, a partir desse momento, eu criei a raça Angelina Jolie. Eu tenho indivíduos que se parecem com a Angelina Jolie. Se eu quiser manter essa raça viva, eu tenho que pegar esses filhos e cruzar de novo ou com a Angelina ou com os irmãos. E mantendo essa cruza dentro da família Angelina Jolie, eu vou ter indivíduos muito parecidos com a Angelina Jolie. Porém, nessa minha micropopulação, eu vou ter uma incidência absurda de câncer de mama. Porque a gente pegou o gene do câncer de mama e, junto com as características desejadas físicas, a gente acabou selecionando. Então, quando a gente tiver dúvidas sobre o que é uma raça, pensa nisso que eu contei na história da Angelina Jolie, né? Então, a gente sabe que quanto maior a consanguinidade, menor a imunidade desse animal, ele vai ter menos defesas contra patógenos, menos defesa contra vírus, né? Contra bactéria, uma incidência muito maior de câncer, por isso que a gente vê hoje várias raças de cães tendo muito câncer, tá? Por conta dessa consanguinidade alta. E quanto mais fechada uma raça é, mais doente ela vai ser, né? Então, o Bulldog, por exemplo, a gente vê hoje que o Bulldog poucos conseguem viver mais de 6, 7, 8 anos, né? O Bernese é outra raça que tem muito câncer. O Golden, uma incidência enorme de displasia e câncer, tá? Isso tudo é por conta do nosso manejo genético. A gente insiste em continuar fechando o sangue, sendo que não precisa, né? A partir do momento que a raça está formada, a raça já existe, não tem por que continuar fechando o sangue. A gente vai ver que muitos criadores, até pela ignorância, eles continuam fechando o sangue de raças formadas. O fechamento de sangue ele existe para a gente criar a raça, mas a partir do momento que a gente tem a raça criada, não tem justificativa. Né? Aí você escuta o criador falando: mas eu faço isso para ter padrão, mas eu faço isso porque o cachorro é muito bom. Sim, mas ao fazer isso a gente vai aumentar a chance de problemas, né? Então, cruzas de pai com filha, avô com neto, irmãos ou meio-irmãos, eu sou contra, tá? Então, fale o que quiser, eu sei que muito criador quer me matar por isso, mas eu sou contra. A partir do momento que a gente está fazendo algo simplesmente por uma aparência que já está formada, sem pensar na saúde, eu sou contra. Né? E saúde versus saúde genética, isso que eu acho que é o mais importante, que as pessoas confundem muito, né? Então, o que é saúde? Saúde é aquela avaliação do veterinário, né? Aquele cão, como que ele tá? Ele tá com as vacinas em dia, ele tá sem parasitas, ele tá dentro do peso, ele tem algum problema de saúde? Né? Então, quando a pessoa vai comprar um filhotinho, é muito comum o criador falar: não, meu veterinário já viu meu canil, todos os cães são saudáveis, meu veterinário falou que, ó, todos estão excelentes. Mas a gente não pode confundir isso com a saúde genética, né? Que é basicamente testes de imagem, raio-x e exames de DNA, porque cães saudáveis podem produzir filhotinhos doentes, né? Então, a gente não só tem Natureza, que né? exatamente, a gente não só tem que saber se aquele cão está saudável, e aliás, eu digo mais, se o criador não tem um cão saudável e está reproduzindo, é até pior, né? Então é meio que óbvio que o cão deve estar saudável para reproduzir, mas não quer dizer que ele não vai produzir cães doentes. Então a gente não só tem que ver se o cão está saudável, como a gente tem que fazer testes de DNA para saber se aquele cão tem doenças
poderá passar aos filhotes e o que esperar nos filhotes, tá? Então, são duas coisas diferentes. Sempre que você for perguntar para o criador, ah, mas é saudável, tem problema genético? E o criador falar, não, meu veterinário garante, meu veterinário falou que não tem problema genético. Opa, não é assim que funciona. Para saber se tem problema genético ou não, você tem que fazer um teste de DNA no cachorro. Hoje em dia, esse teste é feito tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E se o criador não faz teste de DNA no seu plantel, nos cães que tem, olha, eu sempre falo, bandeirinha vermelha, tá? Se o criador fala que não faz porque não se preocupa ou porque não precisa, bandeirinha vermelha, né? Não tem como esse criador saber o que ele tem em mãos sem teste de DNA. É impossível, né? Ele não tem bola de cristal, nem o veterinário, coitado, tem bola de cristal para saber o que aqueles genes passam, né? Escutei Então, muito criador falando: "Ah, eu crio 40 anos, cria 50 anos, então eu não preciso". Eu falei assim: "Ok, mas às vezes você está criando há 40, 50 anos errado, então exatamente. E aí, eu não sempre há do que volto se nesse slide, vangloriar, né". né? A cada geração, a consanguinidade aumenta. Então, há 50 anos atrás, a consanguinidade era muito diferente da consanguinidade hoje em dia. Ou seja, 50 anos Uhum, atrás, a chance desses cães serem doentes era muito menor do que hoje, tá? Então, isso é uma coisa também que é um pouco nova. Muitos criadores antigos não têm essa noção de doença, porque uhum. quando eles começaram a criar, a consanguinidade da raça deles estava em 5, 10, e hoje E eles às estão vezes os trabalhando cães com eram realmente bons cães, né, às vezes ele tinha realmente ótimas ninhadas, né, 5. bons cães, então. Sim, né, e muitas vezes as doenças genéticas, acontecem no cão mais velho, e às vezes ele já vendeu, ele nem tem mais contato. Eu tô assim, eu já vi muitos casos de criadores que falam que nunca tiveram tal doença, mas depois você descobre que existem cães velhos com a doença que nem chegaram a falar para o criador, porque simplesmente passou 8, 9, 10 anos e eles nem Uhum. pensaram: "Nossa, vou avisar o criador que meu cachorro ficou doente", que às vezes a pessoa nem sabe que é genética, né. Então, a maioria das doenças são recessivas. O que que quer dizer isso? Que o cachorro, para ficar doente, ele precisa que o pai mande uma cópia doente, uma cópia quebrada, e a mãe também mande uma cópia do gene doente e uma cópia quebrada. Ou seja, o filhotinho que herdar duas cópias quebradas, duas cópias doentes, ele pode desenvolver a doença. Por isso que muitas vezes o pai e a mãe não são doentes, mas eles podem produzir um filhotinho doente, né? Então a gente pode ter pais que vão levar a produção de filhotinhos doentes. Quais são essas doenças, Marcela? Milhares, né? Milhares. A gente sabe que hoje nos cães já são relatadas mais de 500 doenças com teste, né? Então, imagina sem teste. Então, glaucoma, né, que é um aumento da pressão ocular que faz o cachorro ficar cego, mielopatia degenerativa, que é bem comum em muitas raças, que faz a medula ir degenerando e o cachorro acaba ficando totalmente paralítico, é bem triste, acontece muito em corgi, corgi tem uma incidência altíssima de mielopatia, né, atrofia de retina também tem uma incidência altíssima em muitos cães, a partir de 8, 9, 10 anos eles começam a ficar cegos, e também todo mundo associa a idade, né, ninguém associa a falta de teste do Surdez, né, criador. surdez também, né, Surdez, surdez surdez. No genético. border collie, Hoje em dia 30% dos border collies, levam pelo menos uma cópia do gene da surdez, né. caramba, Então, não assim, sabia que o olha, border era tudo isso. Eu sabia que o dálmata e algumas raças mais o pelagem border mais é trinta branca por tinha, cento. No né? caso da pelagem branca, geralmente é relacionado à pelagem branca, né, que é falta da pigmentação na orelha interna. Uhum. No border collie é um outro tipo de surdez, que é a surdez, do adulto, que é uma surdez onde o filhote ele é normal e ele fica surdo por volta de 4 anos. Nossa, E 30% dos border collies levam uma cópia do gene, ou seja, não vão ficar surdos, mas se por acaso cruzarem entre si, podem produzir filhotes que vão ficar surdos, né? Então, olha a importância do entendi. criador ter esses testes genéticos, porque ele pode cruzar dois borders que escutam perfeitamente e produzir uma ninhada de cãezinhos surdos, né? E é aquilo que eu falo, quando você tem um border collie de 4 anos que ficou surdo, será que você vai perguntar para o criador? Nossa, era genético. Muito provavelmente você vai pensar, poxa, aconteceu, né? Vou tratar, vou tentar Uhum. fazer o que eu posso. Mas quantas pessoas vão voltar no criador e perguntar se isso é genético? E aposto que muitas vão fazer isso e o criador vai falar: Nossa, nunca aconteceu isso na minha criação, não deve ser Uhum. daqui. E a pessoa vai aceitar, vai continuar tratando no veterinário e vida que segue, né. Então, como que funciona aqui, por exemplo, a mielopatia degenerativa, muito comum no Collie, pastor de Shetland, pastor alemão, né. A gente pode ter 2 cães que têm um gene quebrado, ou seja, um gene que não está fazendo a função dele, né, ou está produzindo uma doença, ou não está combatendo uma bactéria, ou não está funcionando, então é um gene quebrado, e um outro gene livre. Como ele tem esse gene livre, ele não vai ficar doente, ele nunca vai ter a doença, ele não vai ter sintoma, ele não vai ter nada, ele vai ser um cachorro perfeitamente normal. O problema é quando a gente cruza com outro cachorro como ele, que tem um gene funcionando, um gene trabalhando e um gene quebrado.
A gente vai ter cães, né, que vão nascer com os 2 genes funcionando normais, vão ser livres da doença. A gente vai ter cães como os pais, que vão ser livres da doença, mas vão levar um gene quebrado, e infelizmente a gente tem aquele carinha ali, que vai ter 2 cópias do gene quebrado. Com as 2 cópias do gene quebrado, a doença muito provavelmente vai aparecer em algum momento da vida, né, e esse cão vai sofrer. Então essa é a explicação de por que a gente tem que fazer teste genético, para saber que esse cachorro aí de cima nunca deveria ter cruzado com a fêmea ali de cima. Nossa, Marcelo, Sim. então a gente castra eles? Não, não tem por que castrar eles. Lembra que eu falei que a variabilidade genética está acabando? Se a gente sair castrando todo mundo porque leva um gene quebrado, a gente acaba com a raça, né? A gente acaba em câncer. Então a gente está ali, não tem muita saída. A gente tem que usar esses cães em reprodução, só que a gente tem que saber como usar eles. Ou seja, um cão que leva um gene quebrado só vai poder cruzar com cães livres. E tudo bem, não tem problema, né? Agora, cruzar 2 cães que levam genes quebrados, não pode. Então, por isso que é importante você ter esse conhecimento, e isso acontece com todas as doenças praticamente, né? A maioria das doenças são recessivas. E se o criador não souber isso, ou o criador não souber te falar sobre as doenças que são testadas ou não, e o resultado desses testes, levanta a bandeirinha vermelha, porque o criador tem que saber isso aqui, ó, no café, no almoço e jantar dele, tá? É o papel dele. Da mesma forma que o engenheiro tem que construir um prédio para o prédio não cair, o papel do criador é construir um filhote saudável, né? Se ele não tá te entregando isso, ele tá fazendo o prédio cair, né? E se o prédio cai, você vai lá e processa o engenheiro. Por que que quando o criador te vende um filhotinho com 2 cópias de mielopatia degenerativa, que com 8, 9, 10 anos vai ficar paralítico, a gente não processa o criador? Ó, fica a dica, né? E para isso acontecer também, contrapartida, o tutor, né, quem vai comprar, quem vai adquirir o cão, precisa estar bem informado. Por isso que a gente bate Exatamente. tanto na tecla de, conversa com um profissional, conversa com um veterinário atualizado, conversa com um profissional Eu dei essa atualizado, porque live. também você ficar falando com um profissional desatualizado que vai ficar repetindo coisas de: "Ah, não, sempre foi assim", não. Gente, a ciência evolui Muda todo tanto, dia. tantas coisas a gente vê Por que escancarado, que por que que a criação de gente tem cães que tem que ser aceitar assim? É. por que a gente tem que Ninguém aceitar quer que: "Ah, não, isso ficar aí é ninguém assim quer mesmo". continuar usando aquele Nokia azulzão, mas por que na criação de cães a gente tem que usar o Nokia azulzão? A gente não quer modernizar, a gente não quer atualizar, não é? Exato. É, E uma vez eu estava dando essa live para um veterinário, que trabalhava com fisioterapia, então ele atendia muitos casos de mielopatia degenerativa, né, então os cães chegavam para ele com um pouco de alteração em marcha e, infelizmente, trabalhavam bastante fisioterapia e faleciam, né, porque chega um momento que a paralisia é tanta que o cachorro ele tem uma parada respiratória, né, então ele começa paralisando, degenerando a medula de baixo para cima. Ele começa sem conseguir andar, depois ele vai perdendo a respiração, é uma doença muito triste, muito sofrida. caramba. E ele falou que atendia muitos casos por mês, muitos casos, e ele falou assim: "Nossa, eu nunca parei para pensar que essas pessoas deveriam ir lá no criador e falar: 'Os pais têm teste? Como que você me vendeu um cachorro afetado por essa doença?'" Ele falou: "Eu nunca parei para pensar isso. Eu Sim, simplesmente tratava, mas eu nunca parei para pensar que tinha uma torneira aberta enchendo essa banheira de doença, né?" E ele falou: "Nossa, se cada uma dessas pessoas que eu atendo fosse falar com o criador, fosse pressionar o criador, talvez outros filhotes não nascessem assim." E ele até contou que era muito triste depois que ele ouviu a palestra, porque ele falou que muitos desses clientes, quando o cachorro morria, eles voltavam no mesmo criador, no mesmo, compravam nossa, outro filhotinho, porque eles nunca pararam para pensar que era genético e que poderia ter sido evitado. Eles simplesmente achavam que era azar, que era a azar, né. vida, entendeu? A É, vida aconteceu, ele ficou doente, assim como eu posso pegar uma gripe, ele pegou uma doença degenerativa, né? E pode acontecer? Pode, mas dentro de uma raça a chance de ser genética é altíssima, né? Então a pessoa ia lá, comprava do mesmo criador, porque gostava do cachorro e achava que o mesmo criador poderia proporcionar outro filhotinho daqueles, mas nem parava para pensar que talvez ele estivesse financiando o nascimento de mais cães com esse tipo de doença. Olha que. E aí, quando ele é, me falou isso, eu fiquei muito assim, né, pensando como a gente fala a aula e a gente não pensa quem tá ali no dia a dia na prática, né, vê isso de uma forma muito pior que a gente, né. verdade. Então doenças genéticas, uma delas que eu gosto de falar muito, que é a displasia coxofemoral, né, então, muitas pessoas ficam: ah, o filhotinho andou no piso liso, o filhotinho escorregou, por isso que o filhotinho tá com displasia". Não, tá, a displasia coxofemoral é uma doença genética relacionada a vários genes, ainda não é 100% testada, existem alguns trabalhos citando alguns genes, mas ainda não é 100% testada da forma genética, né, mas o que a gente sabe é que piso liso, cair demais quando é filhotinho, obesidade, exercício exagerado vão aumentar essa lesão. Mas o cão que é displásico, ele já tem essa displasia de forma
genética, tá? É uma herança genética, essa que pode ser tanto relacionado à cartilagem, quanto à formação do osso, né? Quanto à formação do acetábulo, que é o encaixe. Então, a gente sabe que é um problema genético que tem que ser controlado. A gente não tem como controlar a genética, mas a gente tem como fazer chapa de displasia para tentar reduzir a incidência, né? Então, é muito comum os criadores falarem que o cachorro ficou displásico porque ele era obeso, né? Mas não, um cachorro muito obeso vai ter uma artrite, vai ter uma artrose, né? Ou vai aumentar a lesão já de uma displasia existente. A gente sabe que muitos cães não têm sintomas, então existem muitos cães displásicos sem sintomas ou com sintomas fracos, por isso que muitas vezes o criador não faz teste e fala que tá tudo bem, todos os cães dele estão correndo, estão brincando e tá tudo bem. Só que muitas vezes ele pode estar cruzando cães que têm uma displasia leve e isso vai produzir filhotes com uma displasia grave, né? Então, por isso que a gente não pode comprar filhotes hoje sem o controle radiográfico dos pais, que só pode ser feito após 2 anos de idade, quando o adulto já parou o crescimento, né? E vai receber uma graduação. A gente sabe que não tem como ter uma garantia 100%, mas o que os estudos dizem? Que quanto mais gerações a gente consegue com controle, melhor é o resultado. Ou seja, o criador que está lá 10, 15 anos controlando, você vai ter uma melhor chance de ter um cachorro não displásico do que aquele cara que nunca fez uma chapa na vida, né? Então, pode um criador que controla ter displasia, né? Ter casos de displasia? Pode, né? E pode você comprar na feira e não ter? Pode, mas a gente sabe que pelos estudos, se a pessoa controlar mais gerações, a gente vai ter uma melhor chance. Então, isso é básico, né? Não comprar um filhote sem controle radiográfico E dos vem, pais. e vem evoluindo, né, Marcela? Parece que tem um exame, Penhip, isso. Penhip, Penhip. São coisas mais recentes, pelo menos dentro da sinofilia, né? Mais recente, Sim, né? o Mas Penhip parece ele que tem uma identifica bem cedo. chance bem legal, né? Assim, eu ouvi de um criador que falou, cara, eu tive super sucesso, assim, então. Isso, principalmente na hora de selecionar os reprodutores, né? Às vezes você vai ficar com uma ninhada, você tá lá em dúvida entre 3 machos. Você consegue fazer o penhip neles bem novinhos, bem jovenzinhos, e aí você fica com o que tem a chapa melhor. Então você vai procriar o cão, que teoricamente tem uma expectativa melhor de chapa, né? Então, criadores preocupados vão fazer isso, né? Agora, criadores que não estão nem aí, não fazem nem o penhip, nem a chapa comum, e se bobear, cruzam um cão displásico que tá mancando, né? Então, infelizmente, a gente sabe que conheço várias histórias de criadores que reproduziram cães sabidamente displásicos porque ele era peludo, porque ele era bonitão. Então é bem triste, assim. Né? E agora a gente vai no pedigree, né? Pedigree títulos que você falou lá atrás. Então eu sempre falo o que é o Uso. pedigree. Pedigree é um registro genealógico, é o cartório. Seu filho nasceu, você vai lá e coloca pai é tal, mãe é tal, meu filho chama tal. O cartório vai falar se o seu filho vai ter diabetes? O cartório vai falar se o seu filho vai ter algum problema de saúde? Não. O cartório só sabe quem é pai, quem é mãe, quem é avô, Você né? vai ter uma boa índole. Exato. Vai saber se seu filho vai ser um bandido ou vai ser uma pessoa ótima quando ficar adulta? Não, né? Então, assim, o pedigree tem sua função, com certeza. Graças ao pedigree que a gente consegue avaliar consanguinidade, que a gente consegue avaliar a linha de sangue, né? Que a gente consegue avaliar se não está cruzando o pai com o filho, o irmão com o irmão, porque a gente consegue ver se ali os parentes não são tão próximos, né? Então, é importante ter um pedigree, porque é um controle genealógico, né? Assim como a gente faz com a gente, humanos, mas ele não tem controle de saúde. Nenhum criador é obrigado, né, a realizar controle de saúde para emitir o pedigree. Então, isso é muito importante. Pedigree não é atestado de saúde. Às vezes as pessoas pensam, comprei com pedigree, vai ser saudável? Não, né? Pode ser que seja, pode ser que não. E isso também vale para títulos, né? Então, muitas vezes eu vejo o criador falando, mas é campeão de exposição, campeão de pastoreio, campeão de agility. Isso vai dizer se o cão é saudável? Não. Tá? Quando o cachorro tem um título de exposição, pastoreio, isso vai atestar a aparência, né? No caso da exposição, se ele está dentro do padrão da conformação da raça, ou função, no caso de pastoreio, agility, caça. Mas não vai ter relação com saúde ou boa criação. Ou seja, o cão pode ser o campeão nacional de exposição e o criador não fazer exame nenhum de saúde, né? Ou criar os filhotinhos de uma forma porca. Então, é interessante você ter um registro genealógico, claro. É importante que o criador prove esses cães, claro. Se ele puder levar para exposição, se ele puder levar para pastoreio, se ele puder fazer agility, tudo prova características daquele cão. Mas isso só não me diz nada. Não me diz se esse cachorro é saudável, não me diz se ele veio de uma boa procedência, não me diz que os pais têm boa índole, né? Então é muito importante as pessoas saberem isso, porque eu vejo muita gente vendendo pedigree como atestado de qualidade, né? Então isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a acordar. E vamos lá para a escolha dos filhotes, né? Então, vou indo mais para essa parte da escolha dos filhotes, a gente sabe que cães equilibrados vão produzir filhotes equilibrados. Então, conheça os pais e a vida que eles levam. Se você vai comprar
um filhote de um canil, você tem que conhecer os pais, você tem que ver como eles vivem. Ah, mas o canil não gosta de receber visita. Não importa, pede vídeo, faz videochamada, pede para ver os pais, pede para ver como eles vivem, né? Muitas vezes os criadores falam, ai, não vou tirar foto dele agora porque eu tosei, porque tá na troca de pelo. Peraí, como assim? Não é porque você tosou que eu posso ver o cachorro, né? Então, isso é bem importante. A gente sabe, hoje tem pesquisas, principalmente em ratinhos, né, que mostram que cães que vivem, que ratinhos que vivem em situações de estresse podem passar até 3 gerações essas situações de estresse para frente, como respostas a cortisol, reatividade e estresse. Ou seja, se um cão, se a gente extrapolar isso para os cães, né, um cão que vive numa qualidade de vida péssima, por exemplo, numa fábrica de filhote, numa gaiola, estressado, com medo de humanos, sem qualidade de vida nenhuma, ele pode passar por até 3 gerações agressividade, medo e reatividade. Né? Essa pesquisa nunca foi feita em cães, mas ela é bem forte em ratinhos, né, de laboratório, onde mostra que essas características de estresse são muito passadas de forma genética. Né? Então, não adianta nada você falar que quer um filhotinho se os pais estão vivendo uma qualidade de vida ruim, né? Esse filhotinho, não só pela parte genética, mas também pela parte de convivência com a mãe, podem adquirir essas características. Uma mãe super estressada, medrosa, reativa, os filhotinhos estão ali, dia a dia, vendo ela, imitando essas características, né? Então, eles vão, muito provavelmente, apresentar essas características de agressividade, medo e reatividade, que vão percorrer, né, acompanhar ele pela vida toda. Então, isso é muito importante. Como que vivem esses cães, né? Quando você vai ali na feira e pega o filhotinho da gaiola, você sabe como que tá o pai e a mãe desse cachorro? Você sabe se eles têm um mínimo de qualidade de vida ou se eles estão numa gaiola acasalando cio após cio, né? Você não está salvando uma vida tirando aquele filhotinho da gaiola, você só está condenando mais e mais cães a sofrerem desse jeito, né? Então, isso não está sendo legal. Então, eu sempre falo, como que a gente vai avaliar se um cão tem um temperamento bom, se ele é um cão equilibrado, se ele vive a vida toda na baia? Né? Como que eu sei se esse cachorro é sociável com outros cães se ele não sai da baia? Como que eu sei se esse cachorro é sociável com crianças, com adultos, com idosos, se a vida dele é procriar dentro de um canil? Né? Então, isso é muito importante. A gente não tem que avaliar, não tem como A avaliar o que a resposta já gente está está aí, né? vendo, né? A resposta já tá clara, né? Ô, Exato. Marcelo, tira uma dúvida aqui. A gente escuta muito isso, né? Ah, cara, tal raça é criada em laboratório, isso aí, por isso que esse cão é assim, assado. Mas a galera fala isso a rodas, principalmente com um cão que é muito pequeno, que você quer, não, porque esse aí Uhum. é criado em laboratório e tal. Existe isso aí? Não, não existe não. Na verdade, é tudo seleção genética, né? O que acontece é que muitas vezes a gente tem que sacrificar muitas coisas em troca daquilo. Vamos supor, eu quero um York miniatura. Nasceu um York macho minúsculo com uma fêmea minúscula. Só que a fêmea tem epilepsia. Poxa, mas eu quero muito um York miniatura. Aí eu vou cruzar esse macho com essa fêmea, porque os dois são pequenos. Aí vão nascer Yorkinhos muito pequenininhos. Um deles ali tem epilepsia que nem a mãe. Ah, mas tudo bem, tá muito pequenininho. Aí eu pego esses Yorkinhos bem pequenininhos e cruzo eles entre si, cruzo todos os irmãos entre si. Aí nasce aquele Yorkinho menorzinho, menorzinho, menorzinho. E aí eu coloco para venda. Micro York. Não foi feito em laboratório, foi feito com seleção. Só que olha o que eu coloquei em jogo: cruza de irmãos, uma mãe com epilepsia, né? Então, quando a gente começa a ter que focar em um gene único, muitas vezes a gente abre mão de outras coisas que deveriam ser consideradas, né? Então, muitas vezes a É gente tão traz doença. bizarro que é tão bizarro, eu acho, que essa concepção que a gente chega a cogitar que é feito por um cientista maluco que quis, de tão bizarro que é, né? Não. Parece e não existe, né? E Realmente é uma, só e uma característica que a gente muitas vezes esquece é a consanguinidade, quando usada de forma muito, muito, muito forte, a gente tem uma coisa chamada redução do vigor, que é o quê? Cães nascendo muito pequenos, mas não muito pequenos porque hum, são pequenos. Eles nascem muito pequenos porque eles são frágeis, eles vão perdendo a força do corpo, eles vão perdendo. Falta de variabilidade genética é uma coisa que vai degradando, né? Quando a gente faz isso em níveis muito exagerados, vitalidade mesmo, assim, não tem vitalidade. tanta Então, vitalidade. ele é um filhotinho que nasce mirradinho, que não ganha peso, que pega muita infecção na infância. Então, ele acaba ficando um cachorro muito pequeno. Então, quando a gente faz muita consanguinidade, a gente acaba conseguindo muito microcães. E aí as pessoas adoram, né? Só que qual foi o custo da gente chegar nesse tamanho miniatura? Muita consanguinidade, muito câncer, muita doença genética, muito falta de vigor. Então, ele não tá crescendo porque a genética dele manda ele não crescer. Ele não tá crescendo porque o corpo dele não tem vigor para ir no máximo dele, né? Com doente, né?
É um cão doentinho, fraquinho, né. E aquilo que eu falo, como que você vai comprar pela internet ou comprar em feira e me falar como que esses pais vivem, como esses cães são, né, não tem como saber, né. E você vai lá na feira, o cara fala: "Ai, os pais são maravilhosos, os pais vivem soltos", mostra uma fotinho no celular. E às vezes não são nem do cara, porque essa galera que vende em feira, muitas vezes eles compram ninhada, né, então tem um monte de gente tendo ninhada de qualquer jeito, vende para esses caras da feira e esses caras revendem só. Então, muitas vezes, quando ele fala que tem o pai e mãe, é foto do Google, eles nem sabem quem é pai e quem é mãe, né? Isso acontece muito. Eu conheço várias pessoas que conhecem conhecidos, familiares que vendem para feira, né? Vendem para o pessoal da feira. Então, toda ninhada, todo cio cruza cachorro com a cachorra e vende para feira. Então, é pior ainda do que a gente imaginava, né? O cara muitas vezes que tá vendendo nem sabe quem é pai e quem é mãe. Né, então quando muita gente fala assim: "Nossa, Marcela, mas olha que canil lindo, que canil maravilhoso, olha que qualidade de vida". Eu falo: "Bem, para mim isso aqui é uma prisão. A É, diferença disso aqui para uma prisão é a mesma coisa, se esses cães não têm acesso à luz do sol, se esses cães não têm acesso a gasto de energia, se esses cães não têm acesso a enriquecimento ambiental, a gasto de energia mental, para mim isso é uma cadeia. Cães que vivem aqui 24 horas por dia, vão produzir filhotes muito doentes, muito afetados, porque olha isso aqui para mim é medo, ansiedade, estresse, nível de cortisol altíssimo, né? Isso aqui não é bonito, né? Ninguém é feliz vivendo nisso aqui. Então, muitas vezes a pessoa olha, ah, mas tá limpo é o mínimo, né? Você queria o quê? Que tivesse tudo cheio de sujeira? Aí seria realmente para chamar a ONG, né? E aí você fala, ah, mas e esse aqui? é. Ah, não, esse aqui eu gosto, esse aqui eu compraria. E hoje eu te falo, eu vejo muita gente, muito criador com canil assim, tá super na moda, né. E quando eu Sério? olho, eu vejo os comentários das pessoas: "Nossa, isso sim é um canil, isso sim é uma criação idônea". E eu só penso: "Gente, para mim isso aqui e isso aqui é a mesma coisa". Para o É. cachorro que tá dentro dessa baia ou para o cachorro que tá dentro do vidro, aliás, o que tá dentro do vidro é até pior, porque ele fica vendo o amiguinho e fica mais reativo. É Né. verdade, é verdade. Então, assim, eu vejo muitos criadores hoje que estão apelando para isso, né, que colocam foto de canis de vidro, baias de vidro, aí fica a mãezinha ali com a ninhada no vidro, coisa linda. E eu pergunto: "O que que esses cães têm de qualidade de vida? O que que esses filhotes têm de socialização, de ambientação? Nada", né. Então, não é porque é bonito que atende às necessidades do cão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né. Isso aqui para mim é bonito, filhote solto, com contato com a natureza, podendo escalar, podendo interagir com outros filhotes, né, podendo explorar o mundo. Olha o cérebro deles ali, ó, fazendo milhares de conexões, neurais de informação, de medo, de equilíbrio, né. Isso aqui é legal. Uhum. E aí a gente pega e financia isso aqui. Filhotinho que não consegue mal brincar, porque está em cima de uma grade, zero socialização, zero, eh, ambientação, numa fase onde o filhote está no maior desenvolvimento mental dele, que a gente sabe que até os 4 meses, né, que é quando o filhote mais está apto a ter o seu cérebro desenvolvido, a gente está aí, ó, não consegue explorar, não consegue, conhecer o Não mundo, não devia nem consegue, nessa fase não devia nem estar aí, né, devia estar com a né. mãe, devia estar É, com exatamente, enfim, né, já não começa está aí com já a começa mãe, aí. né. Claro, "Ah, Marcelo, você está julgando", pode ser só uma foto, sim, pode ser que eles estivessem num lugar como esse e só nessa foto o criador colocou para limpar, mas eu estou falando que eu conheço criadores que criam um filhote assim até entrega para o dono, né, o filhote literalmente não tem contato com nada nem ninguém, e assim, o que esperar desse filhote a não ser medo, a não ser reatividade, né. É muito triste, mas é receita para problema de comportamento uma coisa dessas. Né, então a gente sabe que hoje, várias entidades recomendam que a gente só tire o filhote da ninhada após 8 semanas, né, porque nessa fase o cérebro do filhote ele está ali aprendendo, crescendo, convivendo com a mãe, com os irmãos, aprendendo a linguagem canina, aprendendo limites, né, e a gente sabe que os tutores eles não são capacitados para trabalhar isso sozinhos, porque muitas vezes eles trabalham, muitas vezes eles não têm, outros cães, muitas vezes eles, fazem um manejo errado, muitas vezes criança vai e faz um manejo pior do que deveria, né. E essa janela de socialização, ela fecha muito rápido, né, a gente sabe que com 4 meses ela está fechada. Então essa ausência da mãe e dos irmãos, ela vai implicar de forma muito negativa no filhote. Além disso, o filhote chega na casa do proprietário, não terminou de tomar as vacinas, o veterinário não quer nem que ele saia de casa para o filhote ver o mundo. Muitas vezes a pessoa pega esse filhotinho e coloca no cercado, né. Eu gosto muito de recomendar que todo filhote que chega na casa, a pessoa deve pelo menos dar uma volta no quarteirão a cada 2, 3 dias, para o filhote acostumar com gente, barulho, cães, ambientar, isso vai reduzir bastante estresse e medo.
Claro que nunca colocando o filhote no chão, nunca colocando o filhote em contato com outros cães, né, em locais seguros, em locais limpos, mas o filhote não pode ficar em casa numa lavanderia até os 4 meses, né, isso é bem importante, porque senão quando ele sai no mundo, acabou, né, a gente perde essa janela. Mas também não adianta nada se ele ficar até 8 semanas desse jeito aqui, né, sem nenhum trabalho, nenhum protocolo, nenhum cuidado. Então a gente Sim. espera que o filhote fique até 8 semanas num local assim, né, onde ele possa, ter contato com cães adultos, com pessoas, com barulhos, né, e se desenvolver de forma correta. Então, a gente sabe hoje que esse desmame precoce, mais a separação da ninhada, ela tem uma implicação muito forte, né? Eles fizeram até uma pesquisa que mostrava 70 filhotinhos separados da mãe entre 30 e 40 dias, se comparados a filhotinhos que ficaram até 60 dias com a mãe, e eles viram que as ninhadas que eram separadas da mãe entre 30 e 40 dias tinham muito mais predisposição a comportamentos como destruir, latir, medo, sensibilidade, guarda de recurso, né? Então, só esse tempo que eles permaneciam com a mãe e com os irmãos já mudava muito a expectativa que a gente ia ter deles no temperamento, né? Então, olha que coisinha simples, só deles estarem com a mãe e com os irmãos, né? Provavelmente num local assim e não assim, né? Mas É. isso é muito importante, né? E é bem assim, até em humanos, a gente sabe que estudos com gêmeos idênticos mostram que partes das características são genéticas, mas partes vêm do ambiente. Ou seja, não adianta nada a gente ter uma Ah, boa genética, o criador que faz uma baita seleção, um baita cuidado, e esses filhotes estarem numa gaiola, né? Então, tudo é importante para o filhote, não só uma boa seleção de genética dos pais, mas também um bom manejo desse ambiente, né? E a genética, a gente sabe que ela está relacionada, assim, com ansiedade de separação, cães que são mais sensíveis ao toque, cães que são agressivos e cães que não são sociáveis, tá? Isso está relacionado aos genes. Mas é o que eu falei, é um equilíbrio gene versus ambiente. Se a gente tem uma criação ruim, que não seleciona nada, que cruza cães com maior tendência de agressão, maior tendência de ansiedade e ainda, além de cruzar esses cães, não faz nenhum manejo com o filhote, a gente está com uma bomba na mão, né. eu dei Então um exemplo numa live também com você, essa mesma live do Raul aí, da de uma casa. Falei: "Cara, se você vai lá, você vai fazer uma casa, vai escolher o melhor terreno, num bairro excelente, num terreno excelente, vai contratar profissionais excelentes, vai comprar materiais de excelente, vai projeto tudo para fazer a tua casa. Olha, ok. Pode dar errado? Você pode mudar lá na hora que ficar pronto e pode ter uma rachadura, uma goteira? Pode, com mas a certeza. probabilidade de dar errado é muito pequena. Exatamente. Consequentemente, se você pegar um brejo na beira do lago, lamacento, e ver uns vídeos no YouTube dos irmãos indianos que faz casa lá, falar: "Ah, vou fazer igual", e sair colocando madeira aleatoriamente, porque você acha lindo e tal, não sei o quê, e fiz a casa lá, agora eu vou morar. Pode ser que funcione essa casa tua? Pode, mas a chance disso dar errado e desmoronar é muito grande. Então, assim, Exatamente. tudo isso que a gente está falando é para que você tenha sucesso na sua vida com o seu cão. Exatamente, É exatamente. simplesmente isso, para você ter um sucesso, seja qual for a sua escolha. Se eu quero um Exato. cão para companhia, quero um cão para trabalho, quero um cão para esporte, quero um cão para seja lá qual for o papel desse cão. Eu quero Exatamente. adotar porque eu amo, mas quanto mais consciente, mais informação você tiver, melhor para o cão, melhor para você, melhor Exatamente. para O a criador cena bom, como um né, todo, né. exato, pode produzir cães com problemas, claro, mas você comprar do criador ruim, você tem muito mais chance de ter um cão com problemas, isso é a verdade, né. Então, é isso que a gente quer chegar, que a má seleção genética vai implicar em problemas? Sim, assim como o ambiente ruim. Quando a gente a gente junta, né, má seleção genética ou falta ou ausência total de seleção genética e manejo ruim, é uma receita para bomba, Potencializa. uma hora explode, Potencializa tudo que exatamente. é ruim, né. É. Exatamente. Então, se a gente puder pegar de um criador que faz um trabalho excelente, selecionando só os melhores cães e faz um manejo impecável, a gente vai estar trabalhando dentro de uma segurança muito maior, né? Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó, fugir dos exóticos, né? Porque uma pessoa que está disposta a criar cães que vão ser muito mais sensíveis, né? No caso aqui, pug albino, tá super na moda, né? É um pug normal, que tem o gene do albinismo, ou seja, ele fica muito mais sensível à luz solar, à queimadura, câncer de pele, a problemas visuais, né? Então, a pessoa que está se preocupando com a vida dos cães e produz um cachorro com muito mais chance de ficar doente,
essa pessoa não deve ser boa coisa, né? Será que a pessoa que cria pug albino está preocupado se esse pug tem epilepsia? Está preocupado se esse pug tem bom temperamento? Está preocupado se esse pug tem ansiedade de separação? Claro que não, né? Você não está nem preocupada com a saúde, que é o básico do básico, né? Então, assim, muitas pessoas falam que cores exóticas é capacidade do criador. Eu vejo muito criador falando isso, né? Quando nasce uma cor exótica, foi a minha capacidade de selecionar. Mentira, às vezes ele nem sabe por que nasceu a cor exótica, né? É só má seleção mesmo. É tanta ignorância e tanta má seleção que vai nascendo de tudo, né? Então, muitas vezes, para produzir esses cães, novamente, eles fecham o sangue, né? Eles cruzam parentes próximos, irmão por irmão, para buscar cores recessivas, exóticas, que não tem nada a ver com saúde. Então, fuja de cores exóticas, daquele criador que fala que é cor rara, que é que quer vender cor rara mais caro, né? Porque muitas vezes cães exóticos ou cães exagerados, na verdade, são um problema, né? Não deveriam nem ser vendidos. Um pug albino deveria ser castrado e doado. Mas, infelizmente, virou moeda de troca e hoje em dia é vendido por um cão mais caro do que por um pug padrão, né? Um pug que está dentro do padrão de saúde. E todo filhotinho, né, todo bom criador, ele vai fazer protocolo de socialização. Eu vejo muitos criadores hoje colocando no Facebook que fazem, porque as pessoas começaram a perguntar, mas é muito conversa para boi dormir também, né? Então, se Uhum. faz o protocolo, mostra, né? Tem vídeo, tem fases do processo. Não adianta nada o criador colocar lá na descrição do Instagram, faça o protocolo. E você não tem uma foto dos filhotes fazendo o protocolo, você não tem um vídeo dos filhotes no protocolo, né? Então, assim, não dá para saber, né? Então, se faz, mostra. Não tem isso de faço e não mostro, né? Quer vender o filhote, então mostra tudo que você faz, né? Então, o que esses protocolos prezam? Filhotes entregues somente após 60 dias, e eles acabam sendo mais equilibrados, com menos medo, menos ansiedade, eles aprendem a se comunicar melhor com cães e humanos, né? Esses protocolos são protocolos que focam não só a convivência do cão com a mãe e os irmãos, mas também a apresentação gradual de outros animais, outros cães, diversos tipos de pessoa, diversos tipos de cães, acostuma o filhote com manuseio, corte de unha, limpeza de orelha, dá noções de adestramento básico, né, dá noções de comunicação básica entre cães e humanos. Então, esses protocolos são excelentes, né, e eles entram bem nessa fase até os 4 meses, que é onde o cão mais aprende. Então, hoje, conhecimento que a gente tem, você comprar um filhote que não passou por um protocolo de socialização, assim, não, né, é um grande não. Eu não recomendo ninguém a pegar um filhote que não passou por um bom protocolo de socialização, tá? E isso não existe em feira, isso não existe em internet, isso não existe em lugar nenhum, né? Para fazer um protocolo desses, o criador tem que amar muito seus filhotes, tem que cuidar muito, tem que se dedicar muito, e isso você vai ver, né? Se você não está vendo, é porque não faz. Não adianta perguntar, porque muitas vezes a pessoa fala que faz, mas se não tem prova, ela não faz. E, para terminar, né, no final de tudo, mas fala, mas e aí, como que eu escolho o criador? Você falou de consanguinidade, falou de adestramento, falou de manejo, mas e aí? Resumindo, como que eu escolho um criador? Primeiro, registro no Kennel Club. Marcela, você não acabou de falar que não vale nada, que é cartório? Sim, realmente é um cartório. Mas, se a pessoa nem se der o trabalho de registrar a linha de sangue, pelo amor de Deus, né? Mas ele vende pedigree, é mais caro. Mentira, pedigree custa R$ 80. Se a pessoa não tem R$ 80 para registrar o pedigree, para colocar uma linha para salvar a linha de sangue dele, já é suspeito, né? Isso de pagar mais caro por pedigree é balela. Então, assim, primeira coisa, Uhum. registro no Kennel Club e um Kennel Club de confiança, tá? Que hoje em dia tem Kennel Club que é suspeito, né? Então, um Kennel Club de confiança. Pesquisar as doenças genéticas da raça, né? Isso na internet hoje em dia você já tem tudo. Então, joga no Google doenças genéticas do Corgi, doenças genéticas do Labrador, né? Faz uma listinha das principais doenças genéticas e quando você for conversar com o criador, você fala: você testa? Você não testa? Mas meus cães são todos saudáveis. Não, não quero saber se seus cães são saudáveis. Eu quero saber se você testa ou não. Você compra o teste, você É, faz o teste ou não? eu falei com uma criadora, foi uma sugestão sua, Uhum. e eu entrei em contato com ela, tal, perguntei: "Tá, como é que é, tal?" De cara, assim: "Olha, os meus filhotes são assim, 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 eu faço esse exame, esse exame, esse exame, esse exame, esse exame, esse exame, esse exame." Exato. Quem É faz, é isso entrega aqui na cara. falando, tal, e Exatamente. Eu sempre textãozinho de falo, exame, assim, né. quem A quem pessoa fica faz orgulhosa, né. quem faz, a pessoa tem orgulho, ela te esfrega na cara. Quem começa com: não precisa. Meu veterinário falou que meus cães são saudáveis. Ai, porque eu fiz e deixei no meu veterinário". Espera aí.
Ou Aí a eu pessoa crio 40 faz, anos. ou a pessoa faz e faz, ou a pessoa te enrola, tá? Não existe meio termo. Ou ela faz e te mostra na hora, ou ela tá te enrolando. Né? Qual a consanguinidade da ninhada? Então, eu sempre falo, o criador tem que saber consanguinidade ao cruzar os pais. Nossa, mas ele não sabe, ué. Se ele não sabe, ele não tá fazendo direito. Você vai no engenheiro que não faz cálculo, que faz tudo na mãozada? Não, o engenheiro vai pegar uma calculadora, vai calcular. Mesma coisa. Quando a gente faz uma ninhada, a gente tem que calcular a consanguinidade para ver se aquele casal não vai produzir uma consanguinidade muito alta. Né? Então, o ideal é sempre menos que 10% em 10 gerações. Né? Se o criador não sabe a consanguinidade da ninhada, eu já fico com o pé atrás, porque hoje em dia o criador é o papel do criador, que nem eu falei, né? Da mesma forma que um médico tem que saber medicina, o criador tem que saber consanguinidade. Então, ele tem que saber qual é a consanguinidade dos cães que ele tem em mãos e das ninhadas que ele vai produzir. Hoje em dia, a gente tem várias ferramentas na internet, aplicativos, tudo que calculam isso. Então, se a pessoa não se dá nem ao trabalho de calcular a consanguinidade ao cruzar dois cães, para mim já é ponto negativo, né? A gente sabe que mantendo abaixo de 10%, a gente tem menos chance de problemas genéticos, principalmente em raças que já estão com a consanguinidade mais alta, tá? Então, isso é bem importante. Faz algum protocolo de socialização, então faz puppy culture, faz avidog, faz enriquecimento ambiental que seja. Ele faz algum trabalho com esses filhotes? Sim, então beleza. Qual trabalho? Pede foto, pede vídeo, tá? A pessoa tem que te mostrar, não tem isso. Você vai comprar um celular sem ver foto, sem ver vídeo, sem testar, né? Qualidade de vida dos pais. Então, pede foto dos pais, pede vídeo dos pais e vídeos de verdade, não vídeos de YouTube, né? Então, vê se realmente é uma casa, extensão da pessoa, porque dependendo do vídeo, às vezes eles pegam até vídeo americano, assim, os caras estão falando em inglês e, ai, meus cachorros, né? E, por último, criadores mentem. Todos, não. Mas criadores, no geral, mentem. Então, assim, duvide de tudo, porque você é o comprador. Eles não estão te fazendo um favor. Você que está fazendo um favor ao tirar o seu dinheiro do seu bolso e colocando na mão deles, tá? Né? Então, eu sempre falo, evite criadores que anunciam ou valorizam determinada cor, aquele criador que fica, nossa, ninhada de Blue Merle, ninhada de exótico, ninhada de azul. O bom criador, ele valoriza o filhote, né? Então, ele valoriza, poxa, esse pai e essa mãe são incríveis. Essa ninhada inteira tem uma genética boa. Essa ninhada inteira tem uma genética de qualidade. Esse filhote tem uma estrutura linda, né? Esse filhote tem puxou a estrutura dos pais, né? Agora, o cara que só está falando de cor ou pelagem, esse filhote é o mais peludo. Esse filhote. Isso aí é estranho, tá? Criador bom sabe o que valorizar, né? Não sabem ou evitam falar sobre os exames, e que nem a gente falou, ou o cara te esfrega na cara os exames, ou, opa, pé atrás, porque é estranho, né? O mais comum é, o meu veterinário falou que tá tudo bem, ou o meu veterinário falou que eles são saudáveis, ou os exames estão com o meu veterinário. Essas são as 3 respostas que eu mais escuto quando a pessoa não faz exame, né? Ou aqueles mais antigos que falam que não é necessário, que ele cria muitos anos, que ele sabe muito bem a raça, né? Mas como eu falei, ele cria muitos anos, mas doença recessiva pode aparecer a qualquer momento. Então, ele pode criar 50 anos e do nada ter uma ninhada inteira afetada, né? E não possuem muitas fotos ou usam fotos de internet. Então, muito cuidado quando você for ver foto de criador, porque tem muita gente usando foto de internet para vender filhote. E evita gente que quer entregar os filhotes antes de 60 dias de idade, né? Com aquele papinho de, a mãe não quer mais. Geralmente, a mãe não quer mais significa o quê? A mãe não quer mais significa ou que a mãe tá muito estressada, né? Ela tá o tempo todo presa Ambiente com ruim, aqueles né? filhotes, num ambiente ruim, num ambiente onde ela não tem como sair dali. Então, ela começa a ficar muito estressada mesmo e começa a bater nos filhotes, né? A gente sabe que hoje a fêmea, ela tem que ter acesso à liberdade e acesso aos filhotes. Dessa forma, ela consegue ir e vir quando ela quer, né? Então, muitas vezes a fêmea começa a ficar agressiva, ou ela é uma péssima mãe e não deveria ter acasalado, não deveria estar criando esses filhotes, ou ela está vivendo sobre muito estresse, e aí tá tudo errado, né? Então, de duas uma, ou tá errado ou tá errada. Criadores que criam muitas raças, porque não tem como uma pessoa se Nossa, esse dedicar aí é. e fazer a coisa bem feita quando o cara cria 3, 4, 5, 6 raças, né? O bom criador tem 2 raças no máximo e olhe lá, porque é muito difícil você criar muitas raças, E né? raças que por exemplo, já conversei com um criador que cria, sei lá, eu crio Terra Nova, eu crio Cuvas e eu Exato. crio Spitz alemão. Exato, que são raças Você totalmente fala: diferentes, "Cara, né? não tem nada a ver, Não né?" tem exato. Tudo bem a pessoa criar, por exemplo, eu crio Parson e crio Jack Russell. Ótimo, são raças super compatíveis, né? São raças muito próximas. Eu crio Border Collie, crio pastor australiano. Tudo bem, são raças que no geral têm um temperamento próximo, têm as mesmas questões genéticas. Então, ok, né? Mas quando a pessoa cria de tudo, ela não cria nada, né?
Novamente, criam animais muito extremados, então aqueles cachorros que são muito anões, né, que estão com o peito batendo no chão, aqueles cachorros com muita ruga, aqueles cachorros com aquela cabeça gigantesca, né, qualquer coisa que é muito extremada, alerta, né, aqueles spitz que estão com a cabeça quase encostando no rabo, ou que estão com aquele olho super para fora, pulando para fora da órbita, né, isso a gente vê muito em Shih Tzu, muito em Spitz, né, então É. cuidado, né. Pessoas que vendem em pet shop, feira, site de venda, qualquer lugar onde não seja um local onde você venderia um filhote, fica atento, né? Até porque isso entra no último item. Não se interessam e não fazem perguntas sobre quem você é. Se eu tiver um filhote que eu cuidei desde que nasceu, com todo amor e carinho, você acha que eu vou querer vender para uma pessoa que eu nem conheço? Não sei se vai maltratar, não sei se vai saber lidar, não sei se vai ter condição de fazer tratamento, não sei se vai dar uma ração de boa qualidade. Né? Então, aquela pessoa que não faz um questionário enorme para saber quem você é, duvida. Porque a pessoa que simplesmente fala, eu quero um filhotinho teu, e a pessoa responde com o valor do preço, mas peraí, ela não quer saber para onde vai, o que, que você vai fazer, se vai reproduzir, se você vai dar para o seu filho, se você vai dar para a cobra comer. Né? Então, Isso é é muito importante, estranho. isso é importante. Então, eu sempre É um falo, ponto, vou. assim, que tudo que a gente veio falando até agora, olha só a quantidade de informação que a Marcela trouxe, quantidade de Né? informação Exatamente. E sobre assim, esse genética, sobre cara, tudo. Cara, isso custa. exato, Isso custa, sabe. Quanto que a pessoa teve que se dedicar de tempo, de dinheiro, de pesquisa, de profissionais de excelência para que ela, selecionasse todos esses tópicos que a gente está colocando aqui, ou seja, isso custa. Isso não vai, a pessoa que investiu muito, não vai vender esse filhote a preço de banana na OLX ou no pet shop, exato. E não faz aquilo, né? sentido, A, né. a pessoa vai colocar num pet shop o filhotinho que ela se dedicou, que ela cuidou e que ela tem amor. Sabe, eu não colocaria, porque pode vender para qualquer um, pode vender para um maluco, para um cara que quer comprar o filhote para matar o filhote, que quer, sei lá, É. dar pro Rottweiler comer e filmar, entendeu. Então, assim, existem muitas maldades no mundo, muitas pessoas bizarras, então, muitas pessoas não deveriam nem ter filhote. Então imagina você colocar um filhote que você teve todo amor e carinho, cuidado, estudo num pet shop, para vender para qualquer um, né, você não vai nem ter É. controle de onde vai vender. Então isso é muito sério, né, muito sério. Ô, Marcela, as pessoas vão ver esse vídeo aqui nosso e vão seguir os conselhos da Marcela. E elas vão começar a perguntar para esses tais criadores que elas encontrarem. E possivelmente elas vão ter uma dificuldade de achar esses criadores que a gente está falando aqui que são, que seria o melhor dos mundos. Uhum, E provavelmente ela vai se deparar muito mais com criadores irresponsáveis, fundo de quintal, com ou certeza, a do maioria que com absoluta. ótimos criadores. É isso mesmo? Infelizmente, eu acho que, assim, se eu pudesse chutar, eu chutaria que 80% dos criadores hoje não se enquadram nem em metade do que eu falei, né. Isso em questão de doença genética, em estudo, e que nem eu falei, tem muito criador ganhando exposição, ganhando títulos e não fazendo nada disso, né. Então, sim, vocês vão bater a cara em milhares de vezes, e é aquilo, uma hora vão encontrar alguém que faz o mínimo, né. E quem sabe com a cobrança, é que aquilo que eu falo do border collie, né, quando a gente começou a divulgar essas coisas das doenças e tudo mais, nenhum criador fazia quase exame, pouquíssimos, e as pessoas não ligavam. Mas achei engraçado, mas na raça border collie, estourou muito rápido esse conhecimento, sabe. As pessoas começaram a compartilhar Uhum, muito rápido, talvez porque os borders também tinham muitas doenças, ficavam doentes, né, e uhum. rapidamente vários criadores começavam a chegar para mim e falavam: "Nossa, tá chegando cliente para mim pedindo teste genético", coisa que nunca aconteceu. Eu tenho, mas eu nunca mostrei para ninguém, né. Então eu acho que, assim, Hum. quando a gente começa a ter uma mudança do público, os criadores se adaptam. É aquilo que a gente estava Sim, falando da Europa, né. Se hoje na Europa você vai e faz uma ninhada sem exame genético, você não vende. Você vai falar: "Tá vendendo", as pessoas vão olhar: "Tem exame genético? Não. Tchau, obrigada". Então a pessoa uhum. se sente pressionada, ou ela faz exame genético, ou ela não vai vender, né. É diferente do Mas na Brasil que régua, né, hoje, a régua você exato. sobe a régua, pô. Exato, né. É que nem você falar: "Vou comprar um carro sem airbag hoje". Não, ninguém mais compra carro sem airbag, né, até porque é proibido. Mas, assim, se chegar na concessionária e o cara falar assim: "Ó, mas não tem airbag", você vai falar: "Tchau, não tem airbag, não quero, vou comprar do outro", né. Então é mais ou menos isso, toda a população tem o conhecimento, existe essa pressão, e essa pressão obriga os criadores a serem melhores, a fazer o mínimo, né, e o mínimo já é muito para muitas raças.
Marceleza, que tipo de aqui fomos, tem mais? Tem mais? Eu acho que agora a gente vai falar do agility, que você tinha pedido para eu dar Ah, um tá. Boa.